O milionário faz um acordo inusitado com uma mendiga negra para passar uma noite juntos. O Rafael sempre teve tudo o que o dinheiro pode comprar. Um luxo exacerbado, festas que pareciam saídas de filmes e uma rotina decorada com sorrisos falsos e olhares de inveja. Às vezes, ele se perguntava o que havia de real em sua vida. As ruas da cidade, repletas de contrastes, eram um constante lembrete da desigualdade que o cercava. Mas naquela noite, em risos e champanhe, Rafael sentiu uma inquietação. O barulho abafado da festa ao fundo não conseguia cobrir o chamado angustiante de algo maior. Ao atravessar uma esquina, sob a luz fraca de um poste, ele viu Lúcia. Em meio ao entulho, ela era uma força da natureza, mesmo que a sociedade a tratasse como um nada. Olhos atentos, mente afiada. Quando seus olhares se encontraram, a faísca foi instantânea. Rafael, um homem que sempre controlou tudo, se viu perdido. Lúcia lançava perguntas que ele não sabia responder. Por que você não se esconde atrás de suas roupas caras? Ela o desafiou. Ele não esperava a provocação. E você, o que sabe sobre o mundo lá fora? Respondeu ele, o coração acelerado. Ela, de um jeito que ele nunca tinha visto antes, fez questão de mostrar a fragilidade que muitos viam. Mas havia uma bravura em sua voz, um peso nas palavras que reverberava dentro dele. Em um impulso, com um sorriso audacioso, ele fez uma proposta. Vamos passar a noite juntos, uma noite fora do normal. O que deveria ser um capricho de um milionário se tornou um acordo que mudaria suas vidas. Enquanto andavam pelas ruas desertas, Rafael alternava entre o nervosismo e uma excitação desconhecida. A cada esquina, as histórias de Lúcia se desenrolavam. Ela falava de sonhos e realidades tão distantes da sua vida luxuosa, mas o que mais o surpreendia era a inteligência aguda que ela demonstrava. As histórias de superação e de dor rompiam o silêncio. E ele, sem querer, se via cada vez mais atraído por quem ela era, não apenas pela sua condição. Porém, sombras do passado de Lúcia começaram a emergir enquanto partilhavam suas verdades. Um nome, um rosto. Algo que ele percebia não estava certo. Se a distância entre suas vidas parecia imensa, agora se tornava ainda mais opressora. Rafael não sabia onde isso iria levá-lo. Ele poderia ignorar tudo e voltar à sua vida superficial, ou lutar contra esse sentimento que crescia dentro dele. Um amor que desafiava preconceitos arraigados. À medida que se aproximavam de um lugar simbólico, um abrigo em meio ao caos, algo se movia nas sombras. Uma presença ameaçadora que pairava sobre eles. Um mistério que prometia incitar a tensão entre o que estavam descobrindo um sobre o outro. Um aviso do destino? Um teste para Rafael? O coração de Lúcia batia forte e a noite parecia repleta de promessas e perigos. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa! Aquele Mike poderoso
que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto se aproximavam do abrigo, a tensão pairava no ar. Lúcia olhava ao redor, como se pressentisse algo. Os olhos dela brilhavam sob a luz fraca, mas havia um peso nelas, um mistério que Rafael não conseguia desvendar. De repente, um barulho agudo rasgou a noite. Um grito. Era um som familiar, mas aterrador. Rafael congelou. A voz que ecoou não era desconhecida. Ele reconheceu. Lúcia. Uma figura emergiu das sombras. Um homem de meia-idade, com olhar selvagem e traços que pareciam se misturar ao próprio escuridão. O coração de Rafael parou. É seu pai? Mas o que ele estava fazendo ali? Lúcia ficou paralisada, os olhos arregalados. Você não devia estar aqui. A voz dela soava fraca, como se estivesse prestes a desmoronar. Rafael mal conseguia processar a cena. Sua mente girava em torno das consequências. O milionário, orgulhoso e arrogante, de repente se viu jogado em um mundo de segredos e sombras. Saia do caminho, Lúcia! O pai gritou, avançando na direção dela, os punhos cerrados. O amor que Rafael sentia por Lúcia se transformou em um turbilhão de emoções. O que ele estava dizendo? Rafael tentou entender. Tinha certeza de que aquela mulher era sua salvadora, a única que havia conseguido ver além das aparências. E agora? O que mais ele não sabia? Por que você está fazendo isso? O desespero na voz de Lúcia cortou como uma faca. Rafael sentiu um nó na garganta, um aperto no peito. Ela não é uma questão, pai. Ela é tudo que eu nunca tive. As palavras brotaram antes que ele pudesse pensar. O embate entre pai e filho era palpável. O choque nas feições de Lúcia refletia a confusão de Rafael. E então, algo absolutamente inesperado aconteceu. O pai de Rafael olhou fundo nos olhos de Lúcia, e em um instante seu olhar se suavizou. Você não pode saber. As palavras escaparam como um sussurro. Caíram pesadas no silêncio da noite. Um calafrio percorreu a coluna de Rafael. O que você quer dizer com isso? Um silêncio denso se seguiu. Enquanto a tensão crescia como um balão prestes a estourar, Lúcia desviou o olhar e Rafael percebeu as lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela estava paralisada, como se algo a tivesse atingido. Não, não, não! Ela murmurava, a voz embargada. Lúcia, o que está acontecendo? Rafael perguntou, angustiado, mas a resposta não vinha. O olhar de Lúcia se perdia no passado e os segredos que estavam prestes a ser revelados pareciam ameaçar desmoronar tudo o que ele pensava que sabia. Você precisa ouvir a verdade sobre quem realmente somos. O pai de Rafael desabafou, a voz trêmula. Cada palavra parecia cavar mais fundo no emergente abismo entre eles. Os olhares de Rafael e Lúcia se encontraram de novo. Essa conexão frágil e poderosa, agora carregando um peso insuportável. Quem somos? Rafael repetiu, o coração disparado, a mente em turbilhão.
Ele sentia que estava à beira de descobrir algo profundo e devastador, o que poderia alterar tudo. A realidade à sua volta parecia se desvanecer, enquanto a noite engolia os ruídos da cidade. E ali, na escuridão, ele soube que nada seria como antes. O que mais estava escondido sob a superfície dessa relação improvável? O futuro se tornava incerto e Rafael se viu em um labirinto de dores e segredos. O que mais ele ainda teria que enfrentar? Enquanto o silêncio se instalava, Rafael sentia seu mundo desmoronar. Quem somos? As palavras de seu pai reverberavam em sua mente. Mas o choque da situação trazia uma confusão gritante. Queria entender, mas a tensão no ar era palpável, como um fio prestes a se romper. De repente, um estalo ecoou na noite. E tudo mudou. Um quinto elemento se juntou à cena. Uma figura obscura surgia detrás das sombras, lançando uma luz fraca sobre a realidade. Era um homem magro, com o rosto encoberto por uma capuz. Rafael sentiu um frio na espinha e a adrenalina disparou quando o estranho apontou um dedo trêmulo em direção ao pai. Você não pode esconder mais. A verdade virá à tona. Calha a boca, seu maluco! O pai de Rafael gritou, mas sua voz soava frágil. A figura avançou, revelando um brilho frio em seus olhos. Você pensa que pode manter isso em segredo? Que pode sacrificar a vida dela por egoísmo? O estrondo das palavras era como uma descarga elétrica. Lúcia, paralisada, olhou de Rafael para o estranho. Seu rosto pálido, como se bombeasse toda a cor para fora de si. O que você sabe? Ela perguntou, a voz quase inaudível. O passado de vocês está interligado de forma que nenhum de vocês imagina. O homem do capuz fez uma pausa, e Rafael sentiu seu coração acelerar. A revelação parecia estar à beira de ser lançada ao mundo. Ele não é apenas seu pai, ele é a razão pela qual sua vida se desmoronou. A cada palavra, o chão parecia deslizá-lo para longe da realidade. Rafael olhou para Lúcia e viu os olhos dela se encherem de lágrimas. O que você quer dizer com isso? O desespero tomava conta dele, uma tempestade dentro. O que está acontecendo? Rafael gritava. Ele queria proteger Lúcia, mas a sensação de se afundar em um mar de segredos era avassaladora. Seu pai parecia prestes a desmoronar. A tensão era quase física entre eles. Você quer saber a verdade, Rafael? Lúcia não é somente uma mendiga. Ela é irmã. As palavras do homem do capuz cortaram como facas afiadas. Um silêncio profundo se seguiu, como se o mundo tivesse parado. Rafael só podia encarar a figura que acabara de lançar a bomba em suas vidas. Não, não pode ser! Isso não é possível! A negação saiu como um sussurro entre os lábios de Rafael, enquanto sua mente lutava contra a realidade. Lúcia tornou-se uma força viva à sua frente, mas agora sua origem parecia mais um pesadelo do que uma salvação. Eu não pedi por isso. Não sou sua irmã, Lúcia clamou, sua voz carregada de confusão e dor. As lágrimas escorriam livremente agora, e Rafael se sentia perdido. O que era verdade? O que era mentira? Você precisa ouvir. Eu não tinha como te proteger, mas você tem que entender. Todos nós temos uma história que nos une. Uma história que está prestes a se revelar de forma devastadora. Você não suportaria saber. O pai de Rafael lutava com suas próprias emoções. A expressão marcada pela culpa. A situação era insuportável. O homem do capuz simplesmente observava,
como um espectador de um drama que se desenrolava. Rafael sentiu uma onda de raiva e confusão, enquanto lutava para processar tudo. Chega! O que mais você está escondendo? O que vai acontecer com a gente agora? As palavras ferviam na boca de Rafael, e ele esperava que o abissal do desconhecido não o engolisse. A noite estava impregnada com promessas e mistérios, e a verdade que se revelava tinha o potencial de desmoronar não apenas relacionamentos, mas a própria essência do que ele acreditava. E ali, naquele beco escuro, sem saber o que mais estava por vir, Rafael percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Enquanto o silêncio se instalava, Rafael sentia seu mundo desmoronar. Quem somos? De seu pai reverberavam em sua mente, mas a tensão no ar era palpável, como um fio prestes a se romper. De repente, o estalo agudo cortou a noite, e tudo mudou. Um barulho ensurdecedor apareceu à distância, como um tremor na terra, que fez o chão sob seus pés tremer. Rafael olhou para o lado e viu uma luz brilhante se aproximando, como um farol cortando a escuridão. Um medo engoliu seu coração. Não podia ser. Uma van preta, barulhenta, surgiu na esquina. As luzes ofuscantes se viraram em sua direção, iluminando os rostos de Lúcia e seu pai. Rafael congelou, sem saber se corria ou permanecia ali. Mas a van não parou. Ao contrário, acelerou em direção a eles, como se fosse um monstro saído de um filme de terror. Corra! Gritou Lúcia, puxando Rafael pelo braço. Mas ele estava paralisado, o olhar fixo na van. Ela avançou em alta velocidade, e quando parecia que tudo acabaria em um desastre, um homem encapuzado saiu de dentro da van e saltou. Ele caminhava com uma confiança ameaçadora. E os olhos dele brilhavam sob a luz. Você não vai levar a garota! Ele gritou, e a voz era conhecida. Rafael olhou com mais atenção. O coração dele disparou. Leonardo! Saiu de seus lábios como um sussurro. Era seu irmão mais velho, o irmão desaparecido há anos, que todos pensavam estar morto. Lúcia hesitou, surpresa. Ela olhou entre os dois, incapaz de processar. Quem é ele? Perguntou a voz trêmula. Rafael não sabia se deveria se sentir aliviado ou aterrorizado. Leonardo era uma sombra do passado, e agora, de alguma forma, estava de volta. Você não deve estar aqui, Leonardo. Você não sabe o que está fazendo. O pai de Rafael parecia apavorado. A briga que se seguiu entre pai e filho explodiu no ar, como uma tempestade prestes a desabar. Eu não sou o garoto que você abandonou. E Lúcia, ela precisa saber a verdade. As palavras de Leonardo cortaram como uma faca. Rafael sentiu um nó na garganta. Que verdade? O que ele queria dizer? A tensão aumentou enquanto a van continuava a zumbir ao redor. Rafael olhou para Lúcia e então de volta para Leonardo. Você se escondeu por anos! O que quer dizer? O que está acontecendo? Leonardo riu, um riso amargo. Você não sabe? A verdade sobre Lúcia? Sobre nós? Tudo está prestes a se revelar. E você não vai gostar. Ele apontou um dedo trêmulo. O olhar de Lúcia travou, os olhos escurecendo. O que você sabe sobre o passado dela? Eu sei mais do que você pode imaginar. E ao dizer isso, algo mudou. O pai de Rafael parecia mais preocupado do que nunca, como se houvesse um segredo sombrio que desejava manter enterrado. E assim, naquele instante tenso, tudo piorou. Um grupo de pessoas apareceu de repente, cercando-os com expressões de raiva e vingança. Eles não eram estranhos, mas conhecidos de Lúcia. Eram seus amigos, ou melhor,
eram parte de um passado que ela pensava ter deixado para trás. Você voltou, Lúcia! Nós a aguardamos! Gritaram. E Rafael sentiu seu estômago revirar. O que estava acontecendo? Quem era Lúcia, realmente? A noite estava cheia de segredos sombrios, e a revelação de seu irmão só ameaça complicar ainda mais tudo. A tensão cortante era uma faca na escuridão, e Rafael soube, naquele momento, que a verdade poderia destruir tudo. Lúcia se virou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não, eu não sou mais quem vocês pensam que sou! Ela gritou, sua voz ecoando na noite. Mas Rafael não sabia se podia acreditar nela ou no que era verdade. Enquanto a van ainda ressoava, o caos se instalou e uma nova verdade pairava sobre eles. O que mais estavam escondendo? O que mais iria ser revelado? Os laços que pensavam ser inquebráveis agora pareciam prestes a se romper. E Rafael sentiu que a noite ainda guardava surpresas devastadoras. A luta pela verdade acabara de começar. Enquanto a van ainda ressoava, uma onda de tensão tomou conta do ar. Lúcia olhou para Rafael, seus olhos cheios de lágrimas e medo. Não sou quem você pensa que sou, ela gritou, mas a verdadeira essência da sua identidade estava prestes a ser desenterrada. Rafael se sentia perdido. O que estava acontecendo? Leonardo, o irmão perdido, estava ali, e agora todos os olhares estavam voltados para ele. A verdade é muito mais sombria do que você imagina, disse com a voz trêmula enquanto permanecer envolto em sua ousadia. O pai de Rafael, pálido, parecia desgastado e desesperado. Silêncio! Você não tem ideia do que está fazendo! O pai gritou, mas sua voz já estava repleta de fragilidade. A tensão cresceu insuportável, como um balão prestes a estourar. Rafael não sabia como lidar com a revelação de ter um irmão, e ainda mais com a declaração explosiva de que Lúcia estava ligada a todo esse caos. De repente, tudo se desenrolou como em um filme de ação. Uma mulher do grupo que cercava Lúcia avançou para a frente, olhos brilhantes como fogo. Você não consegue escapar do seu passado, Lúcia. Sabemos o que você fez. A multidão murmurou, criando um rugido ensurdecedor. Esperem! Que passado! Gritou Rafael, sentindo seu estômago se revirar. Ele queria proteger Lúcia, mas cada palavra dela parecia descobrir novas verdades. Então a mulher se virou e apontou um dedo tremendo. Ela estava lá quando tudo aconteceu. O incêndio, a traição. Ela destruiu nossas vidas. O grupo atrás dela sincronizou, compartilhando um olhar de raiva e dor. Rafael ficou perplexo. O que estava acontecendo? O que Lúcia tinha a ver com o incêndio? Lúcia, isso é loucura! Gritou Leonardo, avançando para protegê-la. A mulher o ignorou e continuou. Você não pode escondê-los para sempre. A verdade virá à tona, e quando isso acontecer, não será apenas você que sofrerá. As palavras cortaram como lâminas. Rafael olhou para Lúcia, suas mãos trêmulas, o rosto pálido. Ele queria perguntar, saber o que realmente havia acontecido. Então, foi como se o mundo parasse. Um homem alto e robusto emergiu da van preta, os olhos gelados e determinados. Chega! Ele disse, sua voz profunda como trovão. Eu sou quem vocês estão procurando! A multidão caiu em um silêncio quase reverente. Lúcia ficou paralisada, o olhar distante,
como se estivesse diante de um fantasma. Que você está fazendo aqui, Miguel? A voz dela tremia. Rafael olhou para os dois, a confusão crescendo. Este Miguel, quem era? Por que Lúcia o conhecia? Você é o verdadeiro responsável, Miguel continuou, olhando fixamente para ela. Você, assim como eu, não pode fugir do nosso passado. E ali, no ar denso de revelações, Rafael percebeu uma verdade ainda mais perturbadora. O que está acontecendo? Lúcia, você e ele, vocês estão conectados? O que ele quer dizer com passado? Queria gritar, mas a angústia presa na garganta não permitia. O incêndio foi você? A pergunta escapuliu-se dele como um trovão. O olhar de Lúcia desmoronou. O que estava acontecendo ali? As mentiras acumuladas estavam prestes a se desmoronar. A verdade poderia ser tão devastadora. Os amigos que cercavam Lúcia começaram a se agitar, murmurando, e Rafael se sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. O que mais ele estava prestes a descobrir? Cada palavra parecia uma bomba prestes a explodir e mudar tudo o que ele acreditava. O que ainda estava escondido? O futuro dele se tornava um mistério e um abismo de incertezas pairava no ar. Rafael precisava saber, mas o medo de perder Lúcia estava prestes a se concretizar. Enquanto a tensão pairava, Rafael olhava para Lúcia e para o homem enigmático, Miguel. A cada palavra, o peso da revelação pendia como uma espada afiada. O incêndio foi você? Ele gaguejou, a voz falhando na súbita violência da revelação. As palavras ficaram ecoando no ar como um trovão, arrastando Lúcia para um passado que ela parecia querer deixar para trás. Lúcia palpitava, as lágrimas escorriam sem vergonha. Não fui eu! Eu estava lá, mas não assim. Miguel, você não pode me acusar. Seu desespero era palpável. Uma chama de verdade e confusão. Miguel avançou, furioso. Você estava lá e fez as escolhas erradas. Você não pode escapar do que somos. Neste instante, Rafael começou a entender que a noite não era sobre amor ou conexão. Era uma tempestade de segredos e mentiras que pulavam do fundo do passado. A multidão começou a murmurar. Os rostos deles eram como rostos de fantasmas, olhos arregalados, horrorizados com a revelação. Rafael não sabia em quem confiar. O coração dele disparava. Que passado? O que você quer dizer? Ele implorou, olhando entre Lúcia e Miguel, buscando respostas. Um grito cortou a noite. Um homem, conhecido deles, empurrou os outros para longe e surgiu de repente. Era o policial da cidade, os olhos brilhando com uma determinação fria. O que está acontecendo aqui? Ele exigiu saber. A tensão aumentou de forma abrupta. Esse incêndio foi um acidente, não foi? Ou foi intencional? O policial questionou, a voz grave ressoando. O choque coletivo era palpável. Os rostos se voltaram para Lúcia. As pessoas tinham ouvido rumores, mas ninguém sabia que ela estava tão ligada a isso. Como alguém poderia fazer algo tão drástico? Você não sabe o que ela passou. Ninguém entende. Miguel gritou, a frustração na voz. Ela não pode ser culpada. A confusão estava se tornando uma tempestade. Rafael deu um passo à frente, o corpo em tensão máxima. Se não foi você, então quem foi? Ele exigiu. A realidade estava prestes a desabar em cima deles. Lúcia vacilou, a voz trêmula. Houve pessoas envolvidas,
E muitas coisas mudaram. Após isso, não sei se posso contar. Rafael se lembrou do olhar ansioso dela através da escuridão. O que mais ela escondia? Miguel avançou de novo e fechou o punho. Não devemos mais continuar com isso. Temos que sair daqui. A cidade não pode saber. E agora elas vêm. Palavras de alarme ressoaram e o ar ficou pesadíssimo. Rafael sentiu uma adrenalina queimando. E então, uma luz ofuscante iluminou tudo ao redor. Um grupo de homens encapuzados da van começou a descer, segurando coisas que brilhavam sob as luzes da rua. A cena se transformou em pânico. Protesto! Protesto! Gritaram eles. Vocês precisam pagar pelo que fizeram. O caos se instalou. Lúcia disparou como um foguete para trás de Rafael. Seu rosto pálido com terror, realçando a vulnerabilidade que ela tentava esconder. Rafael virou-se para Miguel. Seu irmão. O que você sabe sobre isso? O que você fez? Ele gritou na confusão. Agora, as verdades pareciam estar se encaixando, mas não da maneira que ele queria. Então, Miguel parou e olhou para o irmão. Com uma expressão de profundo desgosto, disse: Nós temos que ir, Rafael. O tempo já passou. Eu nunca fui ou soube como ser seu irmão. Meu pacto está quebrado. As palavras caíram como um peso mortal, uma lâmina cortante. Rafael ficou paralisado, momentos de assumida. Rejeição, quando o que ele mais desejava era laço familiar. E, no silêncio que se seguiu, tudo parecia conspirar contra eles. Como um terremoto, as sombras ao redor deles se ampliaram, cobrindo o que ainda restava de esperança. Lúcia, saia daqui agora! O policial gritou. A multidão começou a se mover e as sombras se tornaram mais ameaçadoras. Rafael sentiu seu coração despedaçar. Qualquer tentativa de proteção parecia fútil agora. E enquanto a confusão crescia, um relâmpago de certeza confundia Rafael. Talvez ele nunca saiba tudo. Dessa vez, o passado tinha suas garras profundamente fincadas, e os segredos estavam apenas começando a emergir. Diante do novo caos, com o peso das novas revelações e o inevitável pêndulo do passado balançando em seus pesadelos, o que viria a seguir? A noite apenas começara e a verdadeira batalha pela verdade ainda estava por vir. Enquanto a van ainda ressoava, a tensão parecia um fio prestes a se romper. A multidão cercava Lúcia, e Rafael sentia o desespero crescer, um nó na garganta. Miguel, o irmão perdido, tinha acabado de fazer a afirmação mais chocante da noite. Era como se o mundo estivesse girando ao redor dele, deixando apenas uma verdade pairando no ar. Lúcia não é quem você pensa. De repente, a noite foi cortada por um grito estrondoso. Parem! Uma mulher surgiu do fundo da multidão, os cabelos desgrenhados e os olhos reluzindo sob a luz fraca. Ela parecia ter saído de um pesadelo. Vocês todos estão atrás da verdade, mas eu sou a única que pode contar. O silêncio se instalou. Todos os olhares se viraram para ela. Expectativa e confusão misturadas. Quem é você? Miguel perguntou, a voz carregada de raiva e medo. Não é hora para isso. Mas a mulher avançou, determinada, ignorando o clima de tensão. Sou a sua mãe, Rafael, ela disse, cada palavra se arrastando como se custasse a sair. A revelação cortou o coração de Rafael como uma faca afiada. Um murmúrio percorreu a multidão. Ele ficou paralisado. O quê? Como você pode ser? O mundo ao seu redor desmoronava. Você está morta! Todos achavam que você tinha.
Eu fugi, me obrigaram a ir. Ela estava ofegante, as mãos tremendo. Vocês não têm ideia do que realmente aconteceu. O passado de Lúcia e o meu estão entrelaçados de uma forma que vocês não imaginaram. Rafael olhou para Lúcia. As expressões de dor e confusão de ambos eram como o espelho. O choque nas feições dela era inconfundível. As lágrimas escorriam pelo rosto de Lúcia, enquanto ela olhava para a mulher. Mãe! Saiu como um sussurro involuntário. Não era apenas um nome. Era a vida. Era a dor. Sim, sou eu. Você me achou, mesmo sem saber. A mulher avançou novamente, agora com um desespero que quase quebrava o coração. Eu fiz tudo isso para te proteger, mas agora todos estão em perigo. Rafael sentiu a adrenalina disparar. Que tipo de perigo? O que você quer dizer? As situações estavam se sobrepondo, uma confusão densa e projetando sombras obscuras em seus corações. Foi você quem iniciou o incêndio, Lúcia. Miguel gritou. O peso em suas palavras era tão denso que Rafael quase não conseguia respirar. A multidão parou, em choque. Ela estava lá e todos os nossos segredos, eles nasceram do seu passado. Não fui eu, Lúcia gritou, fazendo ecoar a dor em sua voz. Era um acidente. Algo fugiu do controle. Como vocês podem me culpar por algo que não foi intencional? Rafael olhou para a mulher, sua mãe. Ele mal podia acreditar no que estava ouvindo. Você só volta para nos acusar, para destruir nossas vidas? Você não deveria estar aqui. Ele estava perdido, a frustração maculando tudo que uma vez achou que sabia. A mulher se aproximou de Lúcia. Seus olhos brilhando com uma intensidade desesperada. Não fica assim, por favor. O verdadeiro culpado não é você. O incêndio foi armado e todos nós estamos dentro disso. Foi como um golpe na cara. Rafael se agarrou a Lúcia quando ela vacilou. Armação? Ele não sabia mais em quem confiar. Você está dizendo que isso foi uma manipulação? Sim! A mulher gritou. E se não nos unirmos, nós não sobreviveremos. Não cada um, como família, como seres humanos. Uma voz ecoou nas cabeças de todos. O que aconteceria se a verdade os unisse? Mas qual verdade? As palavras dela reviraram a mente de Rafael. Ele sentia o chão se despedindo dele. E enquanto todos tentavam processar as revelações, assim como Rafael, uma nova pergunta ressurgiu em meio ao tumulto. Quem realmente é o responsável por todos os eventos que nos trouxeram até aqui? A multidão começou a inquietar-se novamente. Murmúrios golpeavam uns aos outros, as expressões de choque se transformavam em raiva e confusão. O policial se aproximou. Precisamos de um compromisso aqui. Todos vocês estarão em perigo se não se unirem. E enquanto Lúcia e a mulher se encaravam, as tensões pairavam. Mas antes que alguém pudesse responder, um ruído estrondoso e ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão nas proximidades, como o estalar de 1000 fogos de artifício. Todos congelaram. O que estava prestes a acontecer agora? Os segredos estavam no ar. E a noite ainda guardava muito para revelar. A questão que envolvia. Cada um deles estava prestes a estourar, e com isso a busca pela verdade apenas começava. Enquanto a van ainda ressoava, a tensão parecia um fio prestes a se romper. Com um silêncio pesado, todos os olhares estavam fixos no rosto da mulher. A mãe de Rafael. Ele nunca pensou que ela estaria ali, e sua presença mudava tudo. A explosão distante ainda ecoava em suas cabeças,
e o caos se tornava palpável. Lúcia, com o rosto pálido, olhou para Rafael. As lágrimas escorriam enquanto ela tentava entender a situação. Mãe? O sussurro dela era como uma oração e uma súplica, misturando esperança e desespero. O grupo ao redor deles começou a murmurar. Ninguém sabia como reagir. Ouçam! A verdade é mais louca do que vocês pensam. A mulher lutou para continuar. Seus olhos agora fixos em Miguel. Primeiro, preciso que todos entendam que não foi um acidente. Para de enrolar! Miguel gritou, a fúria crescendo. Só diga a verdade que todos precisam ouvir. O silêncio pesado era quase insuportável e todos na multidão pareciam prender a respiração. Então, sem aviso, uma figura encapuzada apareceu atrás da mãe de Rafael. Ela se adiantou, empurrando a mulher, fazendo-a tropeçar. Pare! Você não pode contar isso agora! As palavras cortaram o ar, trazendo um choque coletivo. Quem é você? Lúcia gritou, retrocedendo. A figura do capuz ergueu a cabeça e, para o horror de todos, revelou um rosto que nenhum deles esperava ver. Era Ana, a melhor amiga de Lúcia, que todos pensavam que havia desaparecido anos atrás durante o incêndio. Ana começou a andar lentamente, com um sorriso distorcido no rosto. Surpresa! A cidade toda esteve assistindo. E agora chegou a hora de vocês enfrentarem as consequências. Seus olhos estavam brilhando com uma risada cruel. E a multidão se agitou, confusa e assustada. Você está viva? Miguel perguntou, a voz hesitante. O que aconteceu com você? Ah, foi uma longa história. A mulher sorriu de forma sarcástica. Eu realmente pensei que você tinha me deixado para morrer. Mas quando você se foi, eu aprendi a me proteger. Rafael sentiu seu coração acelerar. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu realmente naquele dia? A cada segundo, a verdade se tornava mais nebulosa. Ana piscou, inclinando a cabeça. O incêndio, Lúcia! Você se lembrou de tudo errado! O que realmente aconteceu foi uma armadilha. E adivinha? Você estava no centro dela. Lúcia, assustada, começou a se afastar, mas Rafael segurou sua mão, tentando ser sua âncora. O que você está dizendo, Ana? Como assim uma armadilha? Vocês não entendem? Ana passou a língua pelos lábios, saboreando. O pavor que tomava conta deles. Era tudo um plano, um jogo para destruir algumas vidas e salvar outras. Ela se virou, encarando a mãe de Rafael. E você, minha querida, é a chave para tudo. O tempo parou. A revelação caiu como uma bomba. Rafael olhou para Lúcia e depois para sua mãe. Você? Você sabia de tudo isso? A voz dele tremia. A mulher, agora profundamente abalada, começou a balançar a cabeça. Não! Eu não sabia como! Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Isso não era parte do plano. Eu pensei que tinha protegido vocês. As palavras dela foram como açoite. Rafael sentiu seu mundo se desmoronar. A cada revelação, as peças pareciam se encaixar, mas o quebra-cabeça não fazia sentido. Os segredos estavam organizados com um propósito sombrio. E quem mais estava envolvido? Ana continuou, rindo.
Seus segredos finalmente virão à luz. O que é uma família sem um bom drama? E à medida que ela falava, os rostos na multidão exibiam descrença e raiva. Lúcia ficou paralisada e Rafael, no impulso, recolheu sua determinação. Chega! Ele gritou com toda a força que tinha. Quem mais vai aparecer agora? O que mais você esconde, Ana? A pressão estava agora em Ana e Rafael sentiu que a revelação do incêndio não era apenas uma questão de vida ou morte. Era uma questão de identidade. A multidão murmurava e os sussurros tomavam forma. O caos estava prestes a explodir. O que mais poderia vir à luz? Será que o amor e a lealdade tinham espaço em meio à traição e ao horror? Enquanto tudo isso girava na cabeça de Rafael, ele percebeu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Os segredos estavam apenas começando a se revelar, e a noite ainda guardava muitas surpresas. O que Ana realmente sabia? E o que significava tudo isso para Lúcia e sua família? A única certeza era que nada seria como antes. A tensão pairava, a adrenalina correndo nas veias de Rafael. A onda de revelações estava prestes a demolir tudo o que ele acreditava saber. Ana, a amiga de Lúcia que todos pensavam estar morta, agora estava bem diante deles, e sua presença esquentava o ar. Você não pode simplesmente aparecer e jogar essa bomba! Ana! Miguel gritou. Sua voz parecia cortar o silêncio como uma faca. A multidão ao redor estava em suspense, os olhares fixos, esperando por um desfecho. Lúcia estava paralisada, o brilho nos olhos apagado. É verdade, Lúcia! Você está mais conectada a isso do que imagina. Ana continuou, e seu tom sarcástico soava quase gélido. A história que você pensou que conhecia é apenas a ponta do iceberg. Rafael olhou para Lúcia, o coração batendo forte. O que você quer dizer com isso? Ele pediu, a voz tremendo. Era como se o chão sob seus pés estivesse irreversivelmente instável, e ele mal conseguia se firmar na realidade. Foi tudo armado, e você, Lúcia, é parte disso. Ana gritou. Apenas uma peça em um jogo muito maior. As palavras ressoavam no ar, enchendo a atmosfera de uma tensão elétrica. Rafael sentiu sua cabeça girar. O que Ana estava insinuando? Como Lúcia poderia ser parte de algo tão maligno? Como você pode dizer isso? Lúcia não é assim. A negativa escapou de seus lábios sem pensar. Ana riu, uma risada que não carregava amor nem compaixão. Ah, claro que não! Mas a verdade é que todos nós temos nosso lado obscuro. Não é mesmo, Lúcia? As palavras eram venenosas e o murmúrio crescente da multidão tornava tudo mais intenso. E então, no meio da confusão, tudo aconteceu. Um grito estrondoso rasgou a quietude ao redor. Cuidado! Alguém gritou. E antes que pudesse se dar conta, a van preta que estava estacionada na rua começou a se movimentar, acelerando em direção ao grupo. Olhos! Ela gritou, puxando-o. O coração de Rafael batia como um tambor. E entre os gritos e a confusão, ele mal conseguia ver. A van avançava. E então, como se tudo estivesse em câmera lenta, Rafael percebeu. Os rostos aterrorizados. A velocidade. Ele arrancou a mão do hold de Lúcia e gritou. Cuidado! Ele correu para empurrar um grupo de crianças que estava no caminho, mas seu próprio impulso levou à frente da van.
O impacto foi súbito. A van atingiu Rafael. E a dor explodiu em seu corpo. Ele caiu ao chão, a visão turva, enquanto os gritos ao redor se tornavam uma cacofonia distante. O que havia acontecido? Ele sentiu seu corpo se contorcendo no chão, e uma sombra pairava sobre ele. O motorista saiu. Era um homem que todos pareciam conhecer, mas Rafael não conseguia colocar o dedo na memória. "O que você fez?" Ele gritou para Ana, seus olhos cheios de raiva. "O que você estava pensando?" Ana parecia estar em choque, e a multidão agora estava em um frenesi, empurrando-se e gritando. A tensão geral havia se transformado em caos. Isso não era parte do plano!" Ela gaguejou, e a confusão se espalhou como um incêndio de palha. Enquanto isso, Rafael lutava para se levantar, o corpo doendo. Ele olhou para Lúcia, e agora o jeito como ela o olhava havia mudado. Havia uma mistura de horror, arrependimento e algo mais. Algo que não conseguia nomear. "Rafael", ela disse, a voz baixa, e as lágrimas escorriam de seus olhos. Quando Rafael finalmente conseguiu se levantar, um novo tipo de terror se instalou em seu coração. A verdade estava prestes a ser revelada, mas ele não sabia se estava pronto para ouvi-la. "O que está acontecendo, Lúcia?" ele perguntou ofegante. A resposta dela não veio, porque então, do meio da multidão, um novo grito. "O que está acontecendo aqui?" Uma voz diferente ecoou. Logo depois, uma figura familiar surgiu. Era seu pai, que chegou apressado e ofegante, o rosto pálido. "Rafael, você precisa ouvir! A verdade é mais complicada do que pensam. E todos vocês precisam se juntar para enfrentar as consequências." As palavras de seu pai deram como um aviso. Rafael sentiu o frio na espinha. O que mais ele ainda não sabia? A noite ainda estava longe de acabar, e a tempestade de segredos só estava começando a se desdobrar. Ele teve certeza de que a vida como a conhecia nunca mais seria a mesma. O caos na rua parecia interminável. Rafael tentava processar tudo. A van descontrolada, a revelação chocante de Ana, a confusão ao redor. Ele estava ferido, mas a dor física era nada comparada ao turbilhão de emoções que o envolvia. Lúcia estava ao seu lado, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Rafael, eu não sabia de nada." Ela balbuciava, a angústia visível em seus olhos. Ele queria confortá-la, mas não tinha certeza se ainda poderia confiar realmente nela. "Precisamos entender isso, Lúcia. Não podemos sair assim", ele disse, tentando manter a calma. O pai e Miguel estavam discutindo com Ana. E a multidão ao redor começava a se acalmar, intrigada com tudo o que estava se revelando. Em meio à confusão, o olhar de Rafael se focou em sua mãe, enquanto ela se esforçava para manter a compostura. Eu não sabia que você estava envolvida. Você não pode fazer isso conosco." A dor na voz dela era palpável. Rafael sentiu seu coração apertar. "Mas eu pensei que estava protegendo vocês. O passado não pode ser mudado." Sua mãe falhou, mas em meio a tudo, Rafael sentiu uma centelha de esperança. O que havia revelado era essencial, um começo de entendimento. Ana, percebendo a atenção em sua direção, exclamou: "A única forma de pararmos essa loucura é unindo as forças." Ela gesticulou para a multidão, que estava começando a escutar. Lúcia se virou para Rafael e, pela primeira vez, ele viu um brilho de determinação em seu olhar.
Precisamos nos unir, Rafael. Não importa como, precisamos descobrir a verdade juntos. A lei de causa e efeitos preenchia. O passado acumulara mais do que poderiam imaginar. Está bem, disse Rafael com a voz firme. Precisamos de um plano. O que mais você não me contou? A ansiedade pairava, e enquanto a multidão se acalmava, os olhares de todos se uniram. Vamos descobrir juntoso quem está por trás disso e esclarecer tudo. Isso era mais do que apenas reverter os erros. Era uma oportunidade de cada um deles se redescobrir. Neste instante, tudo parecia claro. Rafael virou-se para Lúcia. Ele sentia que um novo laço se formava entre eles. Algo mais forte que qualquer segredo ou mentira. Porque, no fundo, ele sabia que o amor e a verdade poderiam coexistir, mesmo nas situações mais sombrias. Enquanto a tensão se esvaía, um clima inesperado de união começou a surgir. A multidão começou a se dispersar, agora com uma missão. Rafael olhou mais uma vez para Lúcia. Juntos? Ele perguntou, e ela assentiu, transmitindo confiança. E assim, eles começaram a caminhar, de mãos dadas, em direção ao futuro. O segredo, por mais obscuro que fosse, não iria se interpor entre eles. Era hora de descobrir a verdade de uma vez por todas. As luzes da cidade começavam a brilhar, e a noite ainda guardava mistérios a serem desvendados. Rafael sabia que a jornada não seria fácil, mas agora eles estavam prontos para enfrentar quaisquer tempestades, juntos. Não espere! Este é o momento! Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o nosso querido algoritmo. Quero ouvir suas reações. Inundem a seção de comentários com suas teorias e sentimentos sobre o final desta trama incrível. Não esqueçam de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer parte da nossa comunidade.